E nesse vídeo eu quero te mostrar o que são fundos imobiliários e como começar a investir com R$100. Você já vai começar a receber aluguéis no mês que vem na sua conta da corretora. Fala pessoal, meu nome é Pedro Fernandes, criador aqui do Bora Investir e especialista em investimentos. A gente já fez um vídeo parecido com esse que vai aparecer no card aqui em cima, mas ele é do começo do canal e eu resolvi atualizar ele. Então aqui eu vou falar algumas coisas a mais, né? Os sites bons para você olhar os seus fundos imobiliários. Vou comentar também o passo a passo para você começar. Para quem ficar lá no fim do vídeo também, eu vou te mostrar o site que eu uso para analisar meus fundos imobiliários, vou te mostrar os indicadores mais importantes que a gente tem que analisar em um fundo. Então, para você que já gostou do tema desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e também ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você não apertar o sininho, pode ser que o YouTube não te entregue os próximos vídeos que a gente fizer aqui no canal. Então vai lá clicar, hein? Então bora pro vídeo! Então, pessoal, a primeira dúvida que as pessoas têm é sobre como funciona o rendimento dos fundos imobiliários, né? E os fundos imobiliários são renda variável, né? Então quer dizer que eles são listados em bolsa e que a gente tem uma variação ao longo do preço do valor de cada cota. E aí você deve estar pensando que é muito arriscado, né? Mas os imóveis tradicionais que a gente tem também, eles também têm variação no preço deles ao longo do tempo. Então, se você pedir para alguém avaliar o preço de uma casa em algum período, ela vai valer mais, em outro vai valer menos. É a mesma coisa aqui dos nossos fundos imobiliários. Então, quando você compra um fundo imobiliário, uma cota, né, é como se você comprasse um pedacinho de grandes imóveis. Por exemplo, a gente tem muitos shoppings que são partes de fundos imobiliários, né? Então, aquele fundo imobiliário, um dos shoppings que você comprou a cota lá, faz parte de um único fundo imobiliário. A gente tem fundos também que compram grandes imóveis, né? Grandes prédios, por exemplo, lá em São Paulo, na Avenida Paulista e em outras regiões famosas que a gente tem no Brasil. Então você, como cotista, né, você vai ter um pedacinho ali daqueles grandes imóveis, né? É uma reunião de várias pessoas que compraram as cotas daqueles fundos e aí elas vão ser donas dos pedacinhos daqueles imóveis e vão receber aluguéis proporcionais a cotas que eles tiverem. Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir, eu queria comprar um imóvel, né? Mas eu não tinha muito dinheiro e eu não ia conseguir comprar um imóvel grande para receber os aluguéis. Depois de algum tempo eu fiquei sabendo dos fundos imobiliários e aí dá para eu comprar com pouco dinheiro também. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, pessoal, a gente tem alguns tipos de fundos imobiliários, né? Eu vou falar de algum desses tipos que a gente tem agora. Os mais famosos e que a gente tem muito lá na bolsa são os fundos de renda. Esses fundos, como eu já te falei, eles vão pegar lá grandes imóveis, né, shoppings ou se não lajes corporativas, vão comprar esses imóveis e vão receber a renda deles e distribuir para os cotistas. A gente tem os fundos de fundos, né? Esses fundos, eles investem em outros fundos imobiliários ou em papéis do mercado imobiliário, que pode ser uma LCI, por exemplo. Se você quiser conhecer outros tipos de fundos imobiliários, tem esse vídeo aqui onde eu falei de cada um dos fundos e mostrei exemplos também. E agora eu vou te falar algumas vantagens e desvantagens dos nossos fundos imobiliários. Então a vantagem principal é que os valores que você receber de aluguel na sua conta, eles já são isentos do imposto de renda, né? Então você não vai ter que pagar mais nenhuma taxa sobre ele. Já quando você recebe aluguéis de um imóvel físico, eles têm ainda o desconto do imposto de renda. Então isso vai fazer muita diferença ao longo do tempo. Pode cobrar o aluguel, seu barriga. Pague o aluguel. O quê? Quem mais num cinema teria coragem de cobrar aluguel? Nem que fosse num velório. Vá pagando o aluguel já! Outra vantagem, né, é a burocracia, que é muito menor, né? Aqui nos fundos imobiliários, você não precisa de ir a cartório, esse tipo de coisa, para comprar o seu fundo, né? Então você só compra uma cota lá na Bolsa de Valores. Tudo direto da sua casa, pelo seu computador. A gente também não tem problemas com inquilinos, né? Porque a gente já paga lá uma parte lá do valor que você recebe, já é descontada a taxa de administração da pessoa que administra o fundo. E ela vai ser responsável por gerir todo o fundo, né? Os imóveis, o recebimento dos aluguéis e toda a parte burocrática que você não vai ter que fazer. A gente tem uma alta liquidez também, né? Significa que se você quiser vender a sua cota, você pode vender ela muito rápido, é só ir lá no home broker e vender a sua cota. Em um imóvel físico, você pode vir lá ficar anos com aquele imóvel sem conseguir vender e precisar do dinheiro rápido. Você não vai conseguir ter esse dinheiro rápido na sua conta. A gente tem algumas desvantagens, é claro. Fala, não me diga!
Uma delas é que a cota varia ao longo do tempo, né? Você tem que selecionar então os melhores fundos para ter certeza de que essa cota vai se valorizar ao longo do tempo. Outro ponto ruim também é que você tem que pagar a taxa de administração para o gestor do fundo, mas é a mesma coisa basicamente que acontece em um imóvel físico. Tá bom. E vamos para o passo a passo aqui de como investir em fundos imobiliários. E a primeira dica que eu quero te dar é para você abrir contas ou ter contas, né, em corretoras que não cobram taxa de corretagem para fundos imobiliários. A gente tem várias aí, né, mas algumas delas são a do Banco Inter, a Rico também, a Clear, a XP. Essas corretoras não cobram mais corretagem sobre a compra nem a venda de fundos imobiliários. Lembrando que a gente não tem nenhum patrocínio para falar isso, são bons serviços aí que eu já testei. Beleza, então o primeiro passo é abrir conta na sua corretora, né, para você ter acesso ao home broker, que é onde você vai investir nos fundos. Aberta a conta, você tem que mandar o dinheiro da sua conta do banco, né, para a corretora. Depois, quando o dinheiro já estiver na corretora, é ir lá no home broker da sua corretora, né, a ferramenta de compra e venda de ativos de renda variável, e aí você vai selecionar o fundo imobiliário que você vai comprar. Todos os fundos imobiliários, né, eles vão ser representados ali por 4 letras, né? Então a gente vai ter 4 letras e o número 11 no final. A gente tem algumas ações também que tem 11 no final, então cuidado para não se confundir. Beleza, depois que a gente selecionou o fundo, né, é só enviar a ordem, né, de compra para a gente ter o nosso primeiro fundo. Se você quiser entender na prática como comprar um fundo imobiliário, aqui em cima tem um vídeo onde eu comprei lá na corretora Rico. E agora vamos lá que eu vou te mostrar o melhor site para você analisar seus fundos imobiliários. Mas antes disso, eu queria te convidar para você clicar aqui no primeiro link da bio. Para ter resultado com fundos imobiliários, né, a gente tem que saber selecionar os melhores fundos. E aqui no primeiro link você vai descobrir como selecionar esses melhores fundos, as melhores ações também. Isso aí vai facilitar muito a sua vida e você vai ter mais retorno ao longo do tempo. Então bora lá conhecer o site e ver alguns indicadores dos fundos imobiliários. E aí pessoal, no outro vídeo eu mostrei lá como acessar as informações dos fundos imobiliários lá no site da Bovespa, né? E aqui a gente vai ver lá nesse site que chama Funds Explorer. Então a gente vai vir aqui em ferramentas e depois em lista. Vamos lá em lista para a gente ver todos os fundos que a gente tem. Na verdade a gente vai vir aqui em ranking de FIIs, para a gente ver todos os fundos imobiliários que a gente tem. E aqui a gente já consegue ver várias informações aqui de vários fundos, né? A gente tem aqui preço atual, qual que é o setor dele, né? Igual eu falei, cada um é de um setor. E a gente tem aqui o dividendo pago mensal, o dividend yield, que é o quanto que a gente recebeu de dividendo em relação à cota atual, né? E aí deslizando aqui para o lado, né, a gente tem o dividend yield acumulado aqui de vários períodos, né? Tem mais um monte de informação aqui que a gente pode ver. Tem a variação do preço, rentabilidade aqui no período. A gente tem um indicador aqui muito importante que é P sobre VPA, né? Se o fundo está caro ou se está barato. O patrimônio de cada fundo, né? Quanto que ele tem de patrimônio. Um dado muito importante que a gente tem aqui também é a quantidade de ativos, né? A gente quer fundos que tenham vários ativos para a gente não ficar com uma taxa de vacância alta, né? Que seria ali quanto daquele fundo que está alugado ou não te rendendo aluguéis. Aqui a gente tem a taxa de vacância financeira e física aqui do lado. Quanto menor, melhor. E se você quiser filtrar alguns fundos aqui, né, você pode vir aqui na coluna aqui e selecionar só os indicadores que você quer. Por exemplo, aqui eu vou tirar a quantidade de ativos, né? Aí eu tirei, ele sumiu, aí eu volto ele para cá. Se você quiser ver aqui também, selecionar do maior para o menor, né, você pode clicar aqui, vamos por exemplo aqui no P sobre VPA. Aí ele seleciona aqui do maior para o menor e aí a gente pode ver aqui como que ficou a ordem, qual fundo que é, né? A gente vem aqui embaixo e desliza essa abinha para o lado de lá e a gente consegue ver qual fundo que é. E aqui entrando em cada fundo aqui a gente tem todas as informações dos fundos separados, né? Então a gente consegue ver aqui a cotação dele atual. Para comprar uma cota você precisa de R$160. Quanto desse fundo aqui, a liquidez diária, é negociado por dia, né? O último rendimento dele, qual que é o valor do dividend yield que ele tem pagado e o valor do patrimônio líquido, né? Aqui tem mais um monte de informação aqui sobre como que esse fundo aqui ele trabalha, né? Aqui tem mais um prospecto aqui do fundo, algumas informações básicas, o CNPJ dele,
O valor da taxa de administração, o tipo de gestão do fundo também são coisas muito importantes. Qual setor que o fundo ele é de renda, como eu já te falei, são os maiores fundos aí da bolsa, a maior quantidade de fundos, né? Aqui embaixo a gente vê o pagamento de dividendos, né? Se ele tem pagado todo mês, se está subindo, se está diminuindo, e aqui a gente vê que esse fundo aqui paga legal todo mês. Aqui a variação do dividend yield no período, né? Esse valor vai variar porque ele é o quanto o fundo pagou dividido pelo preço do fundo. Então, o preço do fundo variando e o dividend yield também vai variar. E aqui a gente tem uma simulação, né? Aplicação aqui em 12 meses na poupança e nesse fundo. Então, você vê que dá 416% a mais desse fundo aqui em relação à poupança, que é muita coisa. Nesse valor tem o rendimento pago e mais a valorização do fundo ao longo do tempo. Então, a gente chega nesse valor aqui do montante final que você tem a mais do que na poupança. Aqui a gente tem informações sobre o valor patrimonial também, o número de ativos, né? Esse fundo é bem diversificado, então a gente não tem problema aí. Se algum dos ativos aqui não tiverem alugados, né? Algum dos imóveis, a gente pode ficar tranquilo que tem outros imóveis aqui para gerar renda. Aqui a gente tem a localização dos ativos do fundo, né, dos imóveis dele e como está a vacância dele, né? Ele está totalmente ocupado, esse fundo que a gente está olhando não tem vacância nenhuma. Então a gente vê que está zerado, ele está com 100% de ocupação. A gente vê que o gestor desse fundo está fazendo um bom trabalho e está tudo bem aqui com esse fundo. E olha só, com o que eu te falei, você já vai conseguir selecionar os melhores fundos imobiliários. Mas se você quiser se aprofundar, clica aqui no primeiro link da descrição. Se ficou alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aquele abraço e tchau!